20 curiosidades bíblicas que você precisa conhecer. A Bíblia é um conjunto de 66 livros. Levou-se aproximadamente um período de 1.600 anos até que todos os livros fossem escritos. Apesar do tempo, a palavra de Deus continua atual. Deus é o verdadeiro autor da Bíblia. Através dele, mais de 40 homens foram inspirados a redigirem os textos sagrados. Segundo Pedro capítulo 1 do versículo 20 ao 21 e segundo Timóteo capítulo 3 do versículo 16 ao 17. A Bíblia é a palavra viva, Mateus capítulo 4 versículo 4. Listamos 20 curiosidades que tornam a Bíblia tão interessante e essencial para a nossa vida. 1. Por que o nome da Bíblia é Bíblia? O nome Bíblia remete à cidade do Líbano chamada Biblos, atual Jeio. A cidade era conhecida por produzir papiros, ou rolos, para a escrita. A influência da cidade foi tamanha que a palavra Bíblia significa livros em grego. 2. A Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo. Na antiguidade, os livros eram escritos e copiados à mão. Foi em 1439 na Alemanha, através de Johannes Gutenberg, que foi impresso o primeiro livro no mundo, a Bíblia. 3. A Bíblia é o livro mais vendido e traduzido da história. As escrituras sagradas já foram traduzidas em aproximadamente 3.000 línguas e dialetos. Estima-se que mais de 3,9 bilhões de cópias tenham sido vendidas no mundo, um verdadeiro best-seller. 4. Em cada país há uma sociedade bíblica. O sucesso da divulgação da Bíblia e traduções se dão pelo fato de cada país ter uma sociedade bíblia. Esta organização é responsável pelas traduções nos idiomas locais e na distribuição dos exemplares. 5. A Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. O sistema de divisão dos textos em capítulos e versículos se deu séculos depois da primeira versão da Bíblia. Em 1227, o inglês Stephen Langton dividiu a Bíblia em capítulos. Cerca de 300 anos depois, Robert Stephanus organizou a Bíblia em versículos unificando com o sistema de capítulos. A primeira versão da Bíblia Vulgata em francês com o sistema capítulo e versículo foi publicada em 1553. 6. A Bíblia em português só surgiu no século XVIII. A primeira Bíblia em português foi impressa em 1748, aproximadamente 300 depois da primeira versão impressa por Gutenberg. A tradução foi feita a partir da Vulgata Latina e iniciou-se com De Diniz, de 1279 a 1325. 7. A Bíblia foi originalmente escrita em 3 idiomas. A Bíblia inicialmente foi composta em 3 idiomas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento escrito em grego com alguns textos em aramaico. 8. O livro de Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia. Segundo estudiosos, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Vale lembrar que a Bíblia não está organizada em ordem cronológica, mas respeitando uma narrativa e estilos literários. 9. O livro de Mateus não foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Na verdade, o primeiro livro escrito do Novo Testamento foi o livro de Tiago, entre 45 e 48 d.C., assim como no Antigo Testamento. Os livros estão organizados seguindo uma ordem narrativa, e não uma ordem cronológica. 10. Qual é o maior versículo da Bíblia? O maior versículo da Bíblia se encontra em Esther capítulo 8, versículo 9. 11. Qual o menor versículo da Bíblia? O menor versículo da Bíblia se encontra em Êxodo capítulo 20, versículo 13, e tem apenas 10 letras: não matarás. 12. Qual o maior capítulo da Bíblia? O maior capítulo da Bíblia é Salmos 119, que possui 176 versículos. 13. Qual o menor capítulo da Bíblia? Já o menor capítulo também se encontra em Salmos. O Salmo 117 conta com apenas 2 versículos. 14. Qual o maior livro da Bíblia? O maior livro da Bíblia é o livro de Salmos com 150 capítulos. 15. Qual o menor livro da Bíblia? A segunda epístola de João é o menor livro da Bíblia, possui apenas 13 versículos. 16. Livros com apenas um capítulo. Na Bíblia há alguns livros que têm apenas um capítulo. São eles: Obadias, Filemon, 2 João, 3 João e Judas. 17. Não temais. O termo não temais aparece na Bíblia 366 vezes. Uma para cada dia do ano e ainda uma sobra para o ano bissexto.
18. A Bíblia não relata todos os milagres realizados por Jesus. Nos evangelhos estão registrados 35 milagres realizados por Jesus, mas o próprio apóstolo João, em João capítulo 20, versículo 30, reitera que Cristo realizou ainda mais milagres e maravilhas. 19. Período interbíblico, 400 anos de silêncio. Período interbíblico é o espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento, que marca o silêncio profético de Malaquias até a pregação de João Batista. Levou-se 400 anos até que João Batista fosse levantado para profetizar a chegada do Messias. 20. Dia da Bíblia. O Dia da Bíblia foi criado em 1549 na Grã-Bretanha. Celebrado no segundo domingo do mês de dezembro, o Dia da Bíblia entrou oficialmente no calendário brasileiro em 2001. E aí, gostou do vídeo? Então nos ajude a criar mais compartilhando este vídeo, deixando aquele like e se inscrevendo no canal e comentando. Agora você também pode deixar o seu valeu demais clicando no coração com o cifrão, isso nos ajuda a trazer mais conteúdos para você.